Bom dia, senhor Walter Moreira, tudo bem? O senhor consegue me escutar? Escuto. Tá me escutando aí, não? Tô, a gente escuta com perfeição. A gente vai aguardar só até 10h05 para iniciar a transmissão, e aí a gente segue com a instrução processual, tá bom? Ok, tá bom. Bom dia, Fábio. Tudo bom, João? Bem, Bom dia. bom dia. Alô? Bom dia, o senhor Acho que já... Tarek Fará. Consegue nos escutar? Eu acho Tarek, seu microfone está desligado, cara. Bom dia, consigo falar? Vocês me escutam? Olá. Sim. Nós tá. pedimos que quando a gente iniciar a sessão, o senhor ative a câmera, tá? Tá ótimo, então. Ela vai ser... Eu peço só um minutinho. Tá, a gente já está completo. Pode começar quando quiser, quando puder.
Bom dia a todos e todas. Everaldo, pode iniciar a transmissão. Bom dia a todos e todas. Eu peço que os senhores ativem as câmeras. Eu me chamo Vanderlei Amâncio, estou como presidente da Comissão de Licitação do Programa de uma Pessoa Sustentável. Eu conto com a colaboração hoje e com a presença da minha colega Ana Cláudia Martins, que é nossa colega de composição aqui da Comissão de Licitação. Bom dia, Ana. Bom dia. Bom dia. A unidade executora do Programa de Pessoa Sustentável também está representada pela coordenação de aspectos ambientais, que é a nossa coordenadora, com a presença da nossa coordenadora Juliana Taide. Bom dia, Juliana. Bom dia a todos. Hoje nós estamos realizando a reunião de abertura de proposta comercial relativa aos processos de seleção baseada na qualidade e custo, SBQC 91004/2022. E hoje contamos com a presença da licitante, que está competindo na presente fase, que é o consórcio TPF e Conor. Eu gostaria que os senhores se apresentassem e nos indicassem quem vai representar. Pode ser uma pessoa só, ou se os senhores quiserem, os três podem ficar como representantes. É importante essa definição, porque vai ser a pessoa que vai assinar a ata no final. O registro da reunião é o registro em vídeo, mas em paralelo a gente também tem um documento, uma ata da reunião, que após encerrada a reunião nós vamos encaminhar e solicitar a assinatura. Então, se os senhores, os três quiserem assinar, mas também podem definir, só para essa questão mesmo formal. A gente pode começar pela ordem que eu visualizo aqui. Então, o senhor Walter Moreira, bom dia. Bom dia. Bom, eu acredito que, no caso aí, o Fábio vai comandar aí como líder do consórcio. Ok, ótimo. Mas nada impede do senhor também participar, né, e depois assinar a ata. Isso, vocês podem participar, podem ficar à vontade, mas é uma questão mesmo de eu colocar aqui na ata a pessoa que vai assinar, tá? É uma mera formalidade. Então, eu vou só registrar aqui na ata, tá? Então... o senhor Fábio Chafim, é isso? Isso. Fábio Chafim. Ok. Então, seguindo com a instrução, os senhores podem me interromper, os senhores e os membros da comissão, membros da UEP, da unidade executora do programa, podem me interromper a qualquer momento, ok? A gente vai seguindo a instrução. Nós estamos hoje reunidos para realizar a abertura da proposta comercial relativa ao certame de seleção baseada na qualidade e custo, número 91004/2022, que tem como objeto a contratação de consultoria para a elaboração de projetos básico e executivo de desassoreamento do Rio Jaguaribe, no âmbito do programa João Pessoa Sustentável, que é financiado pelo contrato de empréstimo 4.444 OCBR, celebrado entre o município de João Pessoa e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. Então, no horário previsto e indicado no aviso de convocação que foi publicado no Diário Oficial da União e no Diário Oficial do município de João Pessoa, ambos no dia 16/10, veiculado no dia 16/10, nós estamos realizando essa reunião. A reunião está sendo realizada virtualmente, através da plataforma de videoconferência Google Meet, e também está sendo transmitida simultaneamente para os interessados e população em geral no canal do Programa de uma Pessoa Sustentável no YouTube, na plataforma YouTube. Está presente hoje o representante do consórcio TPF e Conor, que foi qualificado como preposto, né, para a presente reunião, o senhor Fábio Chafim. Então, resgatando as informações de processo, a proposta técnica apresentada foi analisada pela Comissão de Avaliação Técnica, que foi estipulada especificamente para esse fim, que analisou de acordo com os critérios estipulados na solicitação de propostas e termo de referência, e também de acordo com os procedimentos estipulados nos parágrafos 2.15 a 2.19 da Política de Aquisição e de Seleção de Contratação de Consultores financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, que são as políticas de aquisição, e específico a GN 2350, dígito 15, que é a política de aquisição do banco que rege a presente contratação. A avaliação técnica chegou à seguinte conclusão:
foi estipulado como pontuação técnica para o consórcio TPF e Conor a pontuação de 70 pontos, ok? Então, seguindo a instrução, conforme estabelece o item 17.7 da seção 2ª, instruções aos consultores da solicitação de propostas, a proposta financeira foi enviada por e-mail e e-mail digital através de ferramenta de compactação e criptografia com senha. Então, em seguimento, a gente solicita que os senhores pode colocar no chat da ferramenta a senha do documento, da proposta financeira, para que a gente possa fazer a abertura. Tudo bem? Vou providenciar aqui. Pronto, o chat, ele fica aqui Não se preocupe, a gente aguarda, tá? A gente fica aguardando aqui a informação. Pessoal, peço desculpa aí. A gente não estava preparado para essa senha, mas estou buscando aqui. O pessoal pediu. Sem problema. Eu sugiro o senhor consultar a pessoa que fica responsável pela compilação da documentação. Provavelmente foi ela que colocou a senha. Não, veja bem, não é a senha do arquivo Excel, né? É a senha que colocou lá, né? Isso, é porque foi enviado em formato PDF a planilha, né, a proposta financeira, e o PDF está protegido por senha. Aí é essa senha. Rafinha, eu consegui aqui, chefinho, a senha. O Roberto já tá Araújo aqui. me mandou, tá certo? Pronto.
Pronto, então Posso você pode digitar aqui? de toda forma a senha vai ser registrada em ata. Posso digitar aqui, chefinho, a senha no chat? Pode sim, eu sugiro que você cole, Aqui. inclusive, copie e cole para evitar. Colei. Você Obrigado. me diga se conseguiu abrir o arquivo PDF. Tá tendo alguma dificuldade com a senha? Ou... Não, só meu computador que é um pouco lento. Peço a compreensão de vocês. Ah, tudo bem. Se uma dificuldade, você nos avisa. Não. Inclusive, eu consegui já abrir aqui. Estou só registrando em ata. Ok. Então, após o download, nós descompactamos e abrimos a proposta. A proposta, no total, ela tem... Deixa eu ver o total de páginas aqui. São 8 páginas, confirma? Sim. Ok. Sim. Então, após o download, descompactação e descriptografia da proposta apresentada, foi verificado os seguintes valores declarados pelo licitante. Então, vamos para os formulários. Então, que nossa proposta financeira anexada é do montante de R$ 3.342.500,02, excluindo os impostos. Então, esse valor aqui é o que vai ser considerado para nota técnica. Porém, esse valor declarado, somado com os impostos, deixa eu calcular aqui. Já está na tabela embaixo, tá? O valor. Tabela abaixo. Ele tem um valor somado. É o 3.897.000, não é isso? 959,21. Isso. Então, registramos que os valores considerados para a pontuação financeira serão declarados pelo licitante conforme cláusula 25.1 da solicitação de propostas. Porém, o valor contratado será essa ressalva de estabelecimento de nota técnica com os valores excluídos dos tributos é apenas para a estipulação de nota técnica por uma razão de padronização em relação aos processos que são regidos pela GN 8350 e permitem participação de empresas de outros países e a intenção de tornar essa análise mais simplificada e mais objetiva, se estabelece que a cotação financeira é atribuída pelo valor sem os impostos. Porém, conforme rege a legislação nacional brasileira, o contrato é global e feito junto os valores relativos à execução
e tributos. E os tributos são recolhidos e de responsabilidade do contratado. Então, só para registro, esse valor sem impostos é considerado apenas para atribuição da nota. E uma vez vencida essa fase, os valores e tratativos serão relativos ao valor total global da proposta. Ok? Ok. Então, só para ficar claro. Ok. Peço que eu aguardem só um minuto. Então, eu vou fazer a leitura da ata, do que a gente registrou até agora. Se os senhores quiserem adicionar alguma informação, quiserem fazer algum questionamento, algum esclarecimento, é só me interromper, tudo bem? Fiquem à vontade. Ok. Eu peço que aguardem só um minutinho, tá? Ok. Sem problema. Verificando o orçamento estimativo, que foi colocado como referência no processo, o valor do orçamento estimado é de R$ 1.306.306,17. O valor que foi apresentado por vocês é quase o triplo do valor do orçamento estimativo. Então, nós vamos solicitar diligência no sentido que vocês justifiquem o preço que vocês estão apresentando, porque ele, considerando que os preços que foram atribuídos no orçamento estimativo são preços de mercado, porque foram realizados através de bancos de dados Cicro, Sinap, enfim, DENIT, ORCE, sistema ORCE. Então, o orçamento, a princípio, em critérios objetivos, pelo valor que vocês apresentaram, está fora dos valores utilizados no mercado, ok? Eu vou fazer essa ata, que nós já vamos, a partir de agora, solicitar essa diligência, e isso será analisado e julgado pelos setores técnicos de engenharia aqui da unidade executora, tudo bem? Tudo bem, claro. E, assim, só Você já tem observando... algum registro, relativo a isso? Alô? Oi, pode falar, estamos escutando. Desculpa. Nós, inclusive, no TEC 3 da proposta técnica, nós colocamos uma série de razões ali por conta desse preço. Não é questão de preço unitário, é uma questão assim que a gente viu uma demanda de serviços muito maiores do que estavam previstos no orçamento da solicitação de proposta. Então, por conta desse valor. Mas, ok, mas aí eu vou... de uma diligência... Se vocês fizeram isso, se vocês colocaram um orçamento, uma planilha orçamentária planilha orçamentária não, desculpe, uma proposta financeira relativa a serviços que são maiores do que o escopo, que está determinado no termo de referência, então é provável que seja necessário vocês
complementarem ou corrigirem a proposta financeira relativa ao escopo do termo de referência, porque nós estamos contratando o escopo que está lá, entendeu? Não, mas A gente não pode discutir agora complemento, aditivo, ou umas situações que não estão previstas no termo de referência. Então, lembrando que a administração pública ela é pautada nesse sentido. Nós somos adstritos ao que está estabelecido na documentação técnica. Então, é um processo licitatório que tem um termo de referência e um orçamento estimativo que reflete os preços de mercado e que o escopo da contratação está determinada lá. O processo ainda nem terminou, a gente ainda vai processo de conclusão, eventual homologação, etc. Então, assim, a gente está adstrito ao que está determinado lá. Mas então, vou registrar isso, é muito provável que seja necessário vocês, então, readequar essa proposta na perspectiva de não rejeitá-la, né? Se tendo essa possibilidade de corrigi-la. Então, eu vou registrar isso aqui, tá? Vanderlei, mas a questão não é aumento de escopo. Né? Por exemplo, pede uma série de análises lá, e que pela legislação, aquelas análises não atendem o objeto. E as nossas propostas técnicas, nós observamos bem isso. Pela legislação, para você fazer esse tipo de serviço, você teria que fazer outros serviços que não estavam previstos. Nós incluímos na nossa proposta financeira. Tudo bem, mas aí, então, assim, só para... Tem alguns pontos, assim, que eu poderia elencar. Cada situação tem o seu momento oportuno e o seu remédio, né, adequado. Então, eu imagino que, diante dessa situação, detectado uma eventual falha no orçamento estimativo, vocês deveriam ter impugnado ou apresentado pedido de esclarecimentos, porque, como a gente passou dessa fase, então, ocorreu a anuência do que estava estabelecido no termo de referência do orçamento, entende? Porque em sido colocada essa situação num momento oportuno para nós, e em sido detectado que existe respaldo no que foi colocado, a UEP prontamente iria corrigir o termo de referência e o orçamento. Entendeu? Nós fizemos os questionamentos e a resposta foi negativa. Só que a gente, como profissional, já que a gente vai anotar uma anotação de responsabilidade técnica, não poderia fazer serviço sem esses testes a mais, por exemplo. Então, a gente não poderia se comprometer a prestar um serviço sem que todos os testes fossem feitos. Inclusive, tem alguns desses serviços que nós consideramos que estão nas especificações, mas não estão constando na planilha. Né? Quer dizer, tem serviços a serem realizados que não foram quantificados na planilha, no caso. Tem também muitas incertezas do ponto de vista da contratação, porque se fez a contratação de estudos preliminares, anteprojeto, projeto básico e executivo é uma licitação. E a gente, por exemplo, para fazer um projeto básico e executivo, você tem que detalhar o que foi concebido no estudo preliminar e no outro projeto. E a gente verificou ao longo do trecho que a gente teria ali talvez até cerca de 30 situações de contenção nas margens. Então, como fazer esse projeto de 30 contenções nas margens, detalhar tudo isso, está entendendo como é que eu computaria isso se eu não tenho ainda um estudo preliminar, um anteprojeto? Né? Então, assim, existem incertezas que estão inseridas dentro desse valor, né? E a gente realmente, como o orçamento era um orçamento de referência, ele não era o teto, né? Então, a gente... Então, ele não é o teto, mas vocês apresentaram um orçamento que está o triplo do orçamento estimativo. E o orçamento estimativo, é um orçamento de referência, mas é como eu estou salientando para vocês. No processo, ele foi instruído como uma referência dos preços que são praticados no mercado. Então, fica uma distância muito grande entre um orçamento que foi feito através de critérios técnicos, critérios pré-estabelecidos, utilizando referenciais de preço do Brasil inteiro, enfim, eu estou me manifestando, mas ainda não é uma manifestação técnica, ok? Eu estou só ventilando a situação, mas hoje é apenas uma reunião de abertura, esse mérito vai ser todo analisado no momento oportuno. Mas, em se estabelecendo um orçamento que ele reflete, prima facie, os valores de mercado e, mais uma vez,
o momento de impugnação, de trazer todas essas alegações de que esse orçamento era, eventualmente, né, alegadamente inexequível ou alegadamente distante da realidade, seria antes desse momento de abertura de propostas, entende? Porque aí, em detectado a distância, ou a irregularidade, ou o erro, é fundamental que esse orçamento reflita a realidade, né? Porque ele não é uma peça de ficção. Ele tem que ser uma peça que referencie tanto e parametrize tanto a elaboração de propostas suas, quanto a nossa análise de propostas e a nossa execução contratual. Então, de toda forma, eu vou fazer o registro, eu também vou abrir para que os senhores, eu até sugiro que os senhores já vão pensando como registrar aqui em ata, e aí, enfim, essa situação vai ser analisada, tá? Esse registro em ata pode pegar, inclusive, o texto que nós colocamos no TEC 3. No TEC 3 está tudo isso Eu alertado. peço que você copie aqui no chat, que aí facilita para mim, por favor. Tu pode fazer isso, tá? É uma documentação Deixa eu pegar aqui. A ata é Vou construída pegar. mesmo a 4, 6, 12 mãos, tá? Não, e só mais um detalhe, a gente não está questionando preços unitários. O que a gente questionou realmente é uma possível falta, uma falha no edital, no orçamento do edital, que não daria para fazer o serviço. Tudo bem. Eu estou aqui tentando gerar uma coisa que dê para colocar no chat, né? Porque o chat não vai com formatação, não vai com nada. Então... Não, é um texto corrido. Lembrando que é uma ata, não a ata é um registro de uma reunião. Então, é basicamente um texto corrido, tá? Porque, como eu estou falando, vai ser oportunizado esse momento de trazer mais elementos técnicos, tudo bem? Não é o momento agora. O momento agora é apenas fazer a abertura e fazer esse registro, que em abrindo a proposta, é detectada essa situação, entendeu? Então, não tem como não registrá-la, né? Bom, o texto eu vou colar. Só um segundo. A gente vai fazer em paralelo. A gente faz a leitura depois no final. Tudo agora. Bem? Ok. Chat, Ctrl V. Ele tem um limite de tamanho, esse chat, tá? Eu acho que é melhor desconsiderar, porque ele tem um... Não, tudo bem, mas eu peço também que os senhores sejam mais assertivos, lembrando que não é o momento de uma defesa. Então eu vou fazer o seguinte, então, em vez de pegar mas, o texto do TEC 3, eu fiz um texto simplificado aqui. Ótimo, isso. Pode ser isso. Eu botei aqui 5 pontos que tem relação com essa questão. Eu vou pedir para você desconsiderar esse texto de cima, porque ele não conseguiu colar tudo, tá certo? Então, vai o de baixo agora, esse aqui é o válido. No final. Texto válido. 2 pontos. Vou botar aqui. Bom, acho que, deixa eu ver aqui. Se ficou 1, 2, 3, até o 3. Vou mandar o restante, porque esse chat tem limite de caracteres. São 3. Não, tudo bem. A gente pede também só que vocês 4 e 5. Assertivos para a gente não... Enfim, fica claro. O objetivo aqui é ficar claro e não é... Lembrando, é só uma reunião de abertura, tá? Uhum. Como é um contrato, como você falou, a valor global, né? A gente assume todos os riscos, né, dessas mudanças, desses escudos. Mas isso é regra, né? Uma vez contratado, você tem que entregar o produto, né? Isso, aí se você tem lá no edital, dizendo que a gente tem que fazer as estruturas de contenção, mas não está descrito quantas são, mas se tiver 30, a gente tem que detalhar as 30. Se tiver uma, a gente tem que detalhar uma. Então esse risco fica em nosso ônus. Então, isso é uma incerteza muito grande, né? E isso aí é um dos fatores, né? Então, por isso eu estou colocando aqui esse texto mais simplificado, mas o TEC 3 está bem explícito, o que nos motivou a dar um orçamento praticamente acima de referência, certo? No TEC 3 está muito claro. Mas, por isso que eu utilizando, né, em analogia à lógica do direito, da questão do momento oportuno, porque essas alegações, eu não estou
antecipando nenhum julgamento, pelo contrário, eu acredito que vocês são técnicos e o que vocês estão colocando ali tem arcabouço técnico que vai ser apresentado no momento oportuno, mas do lado da UEP existe um momento oportuno para revisão, com essa janela de revisão de documentação técnica, de modo que evitasse porque quanto a depender da fase que você apresenta esses elementos, e lógico, você pode apresentar esses elementos também em qualquer momento, porque o objetivo aqui é fazer a melhor contratação da melhor forma possível e da maneira com a melhor economicidade. Mas, em sido analisada, em sido aduzida no momento oportuno, né, na janela, o prejuízo seria menor, porque aí nós iríamos analisar, eventualmente revisar a documentação técnica, mas tudo bem, eu estou registrando aqui, aí daqui a pouco eu vou adicionar o texto que vocês estão colocando, tá? Só lembrando que a gente fez questionamentos em relação a isso, mas não houve providências. Mas se eu não me engano, é porque foi um questionamento técnico. Lembrando que a equipe da UEP é formada por vários profissionais. Tem a equipe que conduz a licitação, mas tem a equipe técnica, e esses questionamentos são encaminhados para a equipe técnica de engenheiros que elabora essa documentação, e eu acredito, espero, no momento oportuno nós vamos confirmar, mas eu imagino que a resposta foi exatamente, que a contratação seria feita pelo escopo do termo de referência. Mas isso pode ser também esclarecido no momento oportuno. A gente acredita, inclusive, que das empresas da lista curta, só 2 compareceram, talvez as outras tenham visto que era inexequível o serviço. A gente preferiu. Isso, mas aí são conjecturas, né? Porque nenhuma apresentou essa informação. Por isso que eu falo, quando uma licitante apresenta essas informações formalmente, em hipótese nenhuma é ruim para o certame. Muito pelo contrário, porque é importante que a realidade seja comunicada e instrua o processo. Mas então, nós não apresentamos, isso que eu não estou entendendo. Caso, entende? E eu falo isso para esse processo licitatório. Não estou entendendo o questionamento, já que a gente disse que a gente apresentou. A gente apresentou. Como é uma questão técnica, era analisada por questão técnica, não era uma questão jurídica que a gente entrasse com uma impugnação. A gente entrou com um questionamento técnico. Eu vou só concluir aqui o registro e a gente segue, ok? Para os serviços. Eu peço só a compreensão, porque como é digitado, aí a gente leva um pouco mais de tempo, tá? Sem problema.
Então, eles apresentaram 1, 2, 3, 4, 5 pontos, né? Ok. Isso, eu vi que eu colei o quinto aí pela metade, aí eu concluí o quinto, correção do item. Como é uma contratação, assim, que todas as etapas juntas, até o projeto executivo, detalhamento, né? Então, realmente, fica muito difícil a gente mensurar o esforço, entende? E fizemos aí um esforço grande e chegamos nesse valor. As seguintes, deixa eu ver como é que eu boto aqui. Juliane, eu vou fazer aqui o registro na ata. Se você também quiser fazer algum registro, pode ficar à vontade, tá? Não, pode o que você já mencionou. Só quanto o valor, né?
registrar quanto valor, por favor. Ok, eu vou reproduzir aqui o que eu já registrei, mas aí, se a equipe da UEP tiver alguma sugestão de complementação, pode ficar à vontade, tá? Então, eu coloquei aqui, o presidente registra, eu vou ler depois tudo, tá? Mas, assim, a parte final. O presidente registra que o valor apresentado na proposta financeira representa 298,3% do valor do orçamento estimado, o que representa... Deixa eu colocar para ficar mais claro. O orçamento estimado representa os preços de mercado aplicados à contratação e para os serviços descritos no termo de referência. Tanto o orçamento estimado quanto o termo de referência instruíram a solicitação de propostas, desde o momento de sua remessa aos integrantes da lista curta. Dessa forma, a comissão de licitação irá proceder diligência junto à licitante, que posteriormente será remetida à equipe técnica da OEP, no sentido de verificar a ocorrência de sobrepreço ou contratação fora do escopo contratado, bem como a adequação de uma eventual contratação à legislação nacional, às políticas de aquisição do BID e ao posicionamento jurisprudencial e dos órgãos de controle acerca do tema. No mesmo sentido, o representante da licitante registrou que, fundamentado no citado termo de referência e conforme as justificativas para a proposta financeira constantes, eu fiz as adequações para ficar mais fluido, tá? Eu vou ler com calma para vocês. No mesmo sentido, o representante da licitante registrou que, fundamentado no citado termo de referência e conforme as justificativas para a proposta financeira constantes no TEC 3, o consórcio reuniu as informações disponíveis, de modo a consolidar a sua proposta voltada à prestação de um serviço com a qualidade desejada pelo contratante, de modo que detectou as seguintes situações. 1. Não contabilização dos custos de coletas e análises físico-químicas de material de fundo. Aí, 15 amostras de fundo mais 60 de imagens. 2. Condição de escoamento complexa com a necessidade de modelagem hidrodinâmica. 3. Contratação de estudos preliminares, anteprojeto, projeto básico executivo em uma única licitação, sem que tenha ainda a noção de que complexidade terá o projeto, para fins de detalhamento do ponto de vista de projeto básico e projeto executivo. Isso gera incertezas. E 4. Não sabe quantas estruturas de contenção serão necessárias. 5. Não se tem pleno conhecimento geológico. Agora, adicionar aqui, acerca das condições que são contratadas, que serão encontradas no local de contenção. Isso aí, lembrando, né, assim, uma geologia complicada gera um projeto muito mais trabalhoso do que uma geologia simples, né? Então, isso aí tem que ficar registrado, né? A gente não poderia jamais assumir o risco de dizer que a gente atenderia todo o escopo solicitado com um preço de referência que não reflete essas complexidades, entende? Então, isso aí a gente se sentiu obrigado a dar um preço, né, acima do... Isso, mas mais uma vez, aí eu vou registrar também agora, que nós registramos que o momento oportuno para a discussão do escopo técnico, ele é antes da abertura das propostas, né? O momento oportuno, você pode declarar, enfim, você pode alegar e trazer essas informações, inclusive, essa argumentação pode e provavelmente será discutida depois do processo. Então, pelos órgãos de controle, pelos tribunais de contas, pelos Ministério Público Federal, pela CGU. Então, assim, a todo momento esse escopo pode e deve ser questionado. Só que no processo licitatório é importante que seja realizado em razão da janela que você pode revisar, eventualmente, erros que possam acontecer. Isso é importante que seja feito antes da apresentação das propostas, no momento ali de impugnação, de solicitação de questionamentos. E aí, lembrando, o escopo tem que ser definido, trazer elementos claros de que tragam de maneira cristalina o que está sendo colocado. Esse contrato, esse termo de referência, ele é execuível por isso, ele é inexequível por isso. Lembrando que são discussões técnicas, né? A comissão de licitação apenas conduz o certame e essa discussão será discutida por técnicos, porque da mesma forma que vocês estão colocando essa argumentação, no momento de elaboração do escopo, a equipe técnica que determinou esse escopo
ela analisou a situação e analisou que seria oportuno de se colocar no escopo. Então, isso será analisado e será confrontado no momento oportuno, né? Eu só peço que... Peço só um minutinho para... Não, eu só peço que conste que foram feitos questionamentos em relação em Vanderlei. Só peço que conste que foram feitos me dá só licença questionamentos. um pouquinho, Fábio, só para eu terminar aqui esse meu registro, aí eu coloco o seu, tá? É só porque minha capacidade é extremamente limitada, eu consigo fazer só uma coisa de cada vez. Que é isso. Ela está me vivendo a lista. Como é que eu faço com ele?
Pronto, eu fiz o seguinte registro, se ele não está claro, vocês podem me sugerir de maneira que eu altere para ficar mais assertivo. Eu coloquei: o presente registro é que o momento oportuno para a discussão do escopo técnico foi na oportunidade de apresentação de questionamento e eventual apresentação de impugnações ao termo de referência e orçamento estimativo. Que a documentação completa estava de posse dos integrantes da lista curta desde a ocasião do envio da SDP para os integrantes da lista curta e que os agentes técnicos que elaboraram o termo de referência e orçamento estimativo, prima facie, estipularam todo o escopo necessário para a entrega do objeto contratado, de forma que o eventual subdimensionamento deve ser subsidiado tecnicamente para a licitante, no momento oportuno de diligência. Os senhores querem registrar mais alguma coisa? Sim, seria oportuno, era o que o Fábio estava falando, que fosse consignado que os questionamentos técnicos foram realizados no momento oportuno. Tá, vou colocar aqui. O licitante registra que os questionamentos... O senhor registra que os questionamentos foram feitos, e aí nós registramos também que os questionamentos foram respondidos, né? Perfeito. Foram feitos no momento oportuno. Em ato contínuo, ponto. Em ato contínuo. Foram devidamente respondidos. Ok. Os senhores querem registrar mais alguma coisa? Eu vou ler tudo antes de finalizar, não se preocupem, tá? Vandeide, por favor, coloque que eu reitero o que você falou quanto ao valor, por favor. Quanto a valor, eu não falei só de valor, Juliana, eu falei sobre tudo. O que você diz. Para não ter que copiar, outra reitera. Tá bom, facultade da palavra a coordenador. Pronto, eu coloquei que em ato contínuo, assim, facultade da palavra, a coordenadora dos aspectos ambientais reitera o posicionamento da comissão especial de licitação. Os senhores querem registrar mais alguma coisa? Teve um momento que você comentou aí que os preços unitários foram tomados de cotações, etc. Então, dentro do praticado no mercado, vamos dizer assim. E a gente queria também, assim, lembrar que não é o preço unitário apenas que forma o preço total, né? A gente tem que lembrar da quantificação de esforços. A gente queria só lembrar, reforçar que a gente fez uma quantificação de esforços considerando o que estava dentro do edital. Né? A gente considerou uma quantificação de esforços para atender a tudo que está pedido lá, inclusive quando se diz que precisa fazer as obras de contenções. Isso. Eu acho que o que você está colocando já está contemplado no que você registrou, porque logo quando a gente começou aqui, a gente colocou aqui, o representante da licitante apresentou aqui, fundamentado no termo de referência, que você está falando, né, que é o que está no termo de referência, e com as justificativas para a proposta financeira constante no TEC 3, o consórcio reuniu as informações disponíveis de modo a consolidar a sua proposta voltada à prestação de serviço com qualidade e detectou as situações. Aí o senhor colocou, inclusive, essa que o senhor... Lembrando que esse não é o momento, assim, uma ata é basicamente uma reunião e o registro dos acontecidos, mas toda essa situação que está sendo alegada, tanto por vocês quanto pela UEP, vai ser tecnicamente subsidiada e analisada. Tudo bem? Então, é só porque não é o momento da gente exaurir todas as situações, todas as situações e todos os argumentos técnicos, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã, tudo bem?
Então, eu vou ler novamente a ata. Aí, se os senhores tiverem alguma situação, queiram alterar alguma coisa, é só me interromper, fiquem à vontade. Ok, então, realizamos hoje a reunião para abertura de envelope de proposta comercial do candidato certame de seleção baseada na qualidade de custo 91004-2022. O objeto da contratação é a contratação de consultoria para a elaboração de projetos básicos executivos do desassoreamento de Jaguaribe, no âmbito do Programa de uma Pessoa Sustentável, financiado com recursos do contrato de empréstimo 4.444 CBR. Então, no horário previsto no aviso publicado no Diário Oficial da União e no Diário Oficial do Município de João Pessoa, do dia 16/10, o presidente da Comissão Especial de Licitação deu início aos trabalhos. A sessão de abertura foi realizada, eu estou colocando no passado porque, enfim, a gente está concluindo, tá? Foi realizada virtualmente através da plataforma de videoconferência Google Meet, sendo transmitida simultaneamente para os interessados e população em geral, através da plataforma YouTube, através do canal do Programa de uma Pessoa Sustentável. Compareceu à reunião virtual de abertura o senhor Fábio, aí eu posso registrar que os senhores também estavam, acho que é importante. Seria bom. Escolhido como Walter Moreira e Tarek Farah. Vanderlei? Desculpa, o microfone Você está estava... lendo, eu não estou aqui. Isso, é porque o microfone estava desligado, perdão. Então, voltando, tá? É Van Dave, meu nome. No horário previsto no aviso, publicado no Diário Oficial da União e no Diário Oficial do Município de João Pessoa, ambos no dia 16/10, o senhor apresenta a Comissão Especial de Licitação da UEP Segov, deu início aos trabalhos. A sessão de abertura foi realizada virtualmente, através da plataforma de videoconferência Google Meet, sendo transmitida simultaneamente para os interessados e população em geral, através da plataforma YouTube, através do canal do Programa de uma Pessoa Sustentável. Compareceu à reunião virtual de abertura o senhor Fábio Chafim, escolhido como representante do consórcio TPF Econor, acompanhado dos senhores Walter Moreira e Tarek Farah, representante das empresas consorciadas. Ok? Registramos que a proposta técnica foi analisada pela Comissão de Avaliação Técnica, de acordo com os critérios estipulados na solicitação de proposta de termo de referência, em conformidade com os procedimentos estipulados no parágrafo 2.15 e 2.19 das políticas de seleção de consultores financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, que é a AGN 2350, dígito 15. A avaliação técnica chegou à seguinte conclusão. O consórcio TPF Econor finalizou com a pontuação de 70 pontos. Conforme estabelece o item 17.7 da seção 2ª, que é a seção de instruções dos consultores e a solicitação de propostas, a proposta financeira foi enviada por e-mail digital, através da ferramenta de compactação e criptografia com senha. Dando seguimento aos trabalhos, a licitante presente divulgou a senha para descriptografia da proposta comercial nos seguintes termos. Aí aqui eu não vou reproduzir, eu posso até reproduzir. A senha é 0700 TPF caixa alta 12285. Mas essa senha também está registrada na ata, ok?
Após download, descompactação e descriptografia da proposta apresentada, foi verificado os seguintes valores declarados pela licitante na proposta, que são esses valores são os valores declarados no formulário financeiro 1. Então, o valor conforme cláusula 25.1 da solicitação de propostas é R$ 3.342.500,02, e o valor global, né, o valor total da proposta é R$ 3.897.959,21. Os valores considerados para a pontuação financeira serão declarados pela licitante conforme cláusula 25.1 da solicitação de proposta. Após o registro dos valores, a proposta comercial será analisada pela comissão, que irá combinar a nota financeira com o valor da nota técnica. O presidente registra que o valor apresentado pela proposta financeira representa 298,3% do valor do orçamento estimado. Caso eu tenha feito esse cálculo errado, pode me corrigir, tá? 298,3% do valor do orçamento estimado. O orçamento estimado representa os preços de mercado aplicados à contratação e para os serviços descritos em termos de referência. Tanto o orçamento estimado quanto o termo de referência instruíram a solicitação de propostas desde o momento de sua remessa aos integrantes da lista curta. Dessa forma, a comissão de licitação irá proceder diligências junto ao licitante, que posteriormente será remetida à equipe técnica da UEP, no sentido de verificar a ocorrência de eventual sobrepreço ou contratação fora do escopo contratado, bem como a adequação de uma eventual contratação à legislação nacional, políticas de aquisição do BID e posicionamento jurisprudencial e dos órgãos de controle acerca do tema. No mesmo sentido, o representante da licitante registrou que, fundamentado no citado termo de referência e conforme as justificativas para a proposta financeira constantes no formulário, vou só adicionar a palavra. Ser assim, né? Falou acima do valor, né? No meu sentido, a representante da licitante registrou que, fundamentado no citado termo de referência e conforme as justificativas para a proposta financeira constante no formulário TEC 3, o consórcio reuniu as informações disponíveis, de modo a consolidar sua proposta voltada à prestação de um serviço com qualidade desejada pelo contratante, de modo que detectou as seguintes situações. Primeira, não contabilização dos custos de coletas e análises físico-químicas de material de fundo, 15 amostras de fundo e 60 de imagens. 2. Segundo, condição de escoamento complexa com necessidade de modelagem hidrodinâmica que tenha hidrodinâmica. Terceiro ponto, contratação de estudos preliminares anteprojeto, projeto básico e executivo em uma única licitação, sem que se tenha ainda noção de que complexidade terá o projeto para fins de detalhamento do ponto de vista de projeto básico e projeto executivo. Isso gera incertezas. Ponto 4. Não se sabe quantas estruturas de contenção serão necessárias. Ponto 5. Não se tem pleno conhecimento geológico acerca das condições que serão contratadas nos locais das contenções. O presente registra que o momento oportuno para a discussão do escopo técnico foi na oportunidade de apresentação de questionamento e eventual apresentação de impugnações. Ao ter referência ao substantivo. Eu vou seguir. Essa parte que você está questionando provavelmente está lá no final do texto, tá? Não, eu só queria complementar ali, porque você fala da questão de verificação de sobrepreço, entende? Eu acho que era importante a gente deixar claro que a gente não está trabalhando com preços unitários diferentes. Então, a gente estimou esforços diferentes. Entende? Isso aí, eu acho que está muito claro. Mas aí a discussão é essa. Só a quantificação, né? Por isso que eu coloquei. Quantificação pessoal, né? Ou contratação fora do escopo. Porque... Mas veja, não é fora do escopo, ela está dentro do escopo. Está dentro do escopo você projetar qualquer contenção que tenha dentro do contrato. Está lá escrito. Por isso que eu coloquei eventual. Você está emitindo um juízo de valor, que o orçamento está como se... Não, não está sendo feito juízo de valor. Você está emitindo um juízo de valor com o orçamento de referência. Mais uma vez, para a gente ser assertivo, e aí, como presidente da comissão, como cabe a mim conduzir a reunião, eu vou registrar. Não está sendo feito nenhum juízo de valor. Os termos que estão sendo colocados aqui eventual, são condições eventuais que vão ser analisadas tecnicamente, até porque eu seria leviano em estar afirmando qualquer coisa porque eu não sou técnico, né? Não, a comissão de licitação apenas conduz o processo.
Então, afirmou há pouco mais na uma vez, eu ata vou que o concluir aqui o orçamento foi registro feito da ata. por favor, Wander, eu queria a palavra, por favor. Não, você tem a oportunidade. Deixa eu terminar que eu Não, por favor, eu preciso da palavra agora, questão de ordem. Você Pode acabou de falar. ler um negócio, quando chegar no final, a gente não vai lembrar mais que você leu há pouco. Claro, Você fica à está vontade. Então. afirmando que o orçamento está correto, o orçamento de referência está correto, e que nós fizemos um sobrepreço. Isso não está correto. Isso é um juízo Não, não de foi valor. isso que eu coloquei. Eu vou ler de novo, aí o senhor coloca qual foi o local que ficou ambíguo, tá? Eventualmente ambíguo. Aí o senhor pode colocar no chat, que a gente está atento aqui, tá bom? Então, Sim. eu vou ler de novo. O presidente, vou colocar do começo, tá? O presidente registra que o valor apresentado na proposta financeira representa... Não nem representa, está. Está 298,3% acima do valor do orçamento estimado. Isso é um fato. O orçamento estimado representa os preços de mercado aplicados para a contratação e para os serviços descritos no termo de referência. O que eu estou falando é, o termo de referência estipulou, Mas é preço em cima unitário do ou termo de preço total? referência... Então, deixa eu só concluir o raciocínio, porque eu acho que a gente vai chegar no mesmo lugar. O termo de referência pautou a elaboração do orçamento estimativo. O termo de referência foi elaborado por uma equipe técnica, e o orçamento estimativo foi elaborado por uma equipe técnica. Então, a UEP, ela, a título de agora, a título de hoje, ela não tem elementos para discutir se eventualmente existe um erro. Vai haver esse momento que vocês vão trazer esses elementos de justificativa dos preços que vocês estão aplicando, e eventualmente se detectando que houve realmente um erro de dimensão, de dimensionamento, que tornou o orçamento, e mesmo o termo de referência não execuível, então não há razão para que a UEP não represente, inclusive não corrige e não faça escoime o processo desses erros. Inclusive, é um dever de nós, como agentes públicos, aí detectando alguma falha, algum erro, corrigir imediatamente. Então, esse é um ponto. O orçamento estimado representa os preços de mercado aplicados para a contratação. É isso que ele faz. A função dele é essa. Ele é uma referência que tem noção do que está sendo aplicado. Queria falar aí, porque você está falando dos preços unitários. Você está falando de preço unitário. Existe uma diferença, preço unitário e preço total, né? Então, acho que tem que estar claro aqui os preços unitários de mercado. Porque o preço de mercado tem que contabilizar o esforço do mercado. Porque o preço é esforço, que é a quantificação, vezes o preço unitário. Se você coloca que o seu preço está no preço do mercado, está dizendo que a gente não está no mercado. Mas a gente está no preço do mercado. Não estou dizendo isso. Não, mas assim, fica aparecendo, entende? Porque nessa ata, se ficar dessa forma, a gente vai ficar muito frágil. E a gente queria apontar isso. A gente queria apontar isso, porque eu acho que tem que estar claro. Você pegou e está dizendo preço do mercado, é preço unitário de mercado. Você pegou cotações. Mas, como vocês não têm noção ainda do esforço para a elaboração de todo o projeto, por exemplo, vocês não sabem quantas estruturas de contenção vão ter. Vocês disseram que a gente tem que detalhar a estrutura de contenção e vocês não quantificaram quantas precisariam, por exemplo. Certo? Então, você não pode dizer que o seu preço está correto como o preço total. Seu preço unitário está correto. A gente vai discutir depois esse mérito, entendeu? Eu acho que a gente não pode deixar claro como se o que vocês fizeram está certo e o nosso não está. Eu não estou fazendo isso. Mais uma vez, eu vou ler novamente, porque é exatamente isso que uma reunião de abertura de proposta não se propõe. É só uma reunião de abertura de proposta. A gente não está julgando a proposta. Agora, o que eu estou colocando é que existe um fato que se apresentou e que é necessário, em razão desse fato, realizar uma diligência a mais, no sentido de trazer mais uma vez, trazer a realidade, e a realidade que vocês não estão colocando que essa é a realidade. Eu tenho que trazer essa realidade para o processo. É impossível eu ignorar essa situação e não trazer, porque se eu não trouxer isso para o processo, e a gente seguir dessa forma, e eventualmente fazer uma contratação, um problema que a gente pode ter como órgão de controle não é um problema só nosso, é um problema de vocês. Então, entenda, e aí eu peço que fique registrado, que aqui a pretensão é fazer um contrato seguro para todo mundo. Claro. Que a eventual execução contratual seja fluida para todos. Que exija que o interesse público seja garantido dentro desse contrato.
Então, o que eu estou fazendo aqui é basicamente isso, é trazer Isso. essa realidade, essa discussão Funcionário público. que os senhores estão colocando aqui, e os senhores são técnicos, os senhores têm conhecimento técnico superior ao meu. Mas vocês vão... É impossível trazer, não é oportuno trazer, mais uma vez, trazendo a questão da oportunidade dos momentos. Não é oportuno agora. Agora é oportuno eu dizer que o que ocorreu e dizer que vai ser realizada diligência, e isso vai ser analisado tecnicamente. E essa análise ela vai ser realizada com contraditório. Tudo bem? Tudo bem. E aí, Vocês se compreendem, puder é um deixar isso, contraditório. Se não você ter a puder oportunidade deixar de trazer claro esses aí elementos. na ata a questão que a gente não está discutindo preços unitários, a gente está discutindo, tá Pode entendendo? A ser gente assim. quer que esteja na ata Então, vamos lá. e né, o consórcio reforça que o preço final não Fala um pouco devagar. O consórcio reforça reforça que o preço final, né, tem que considerar também a componente de esforço, que em sua visão, é a que carece... Eu peço mais uma vez, fale um pouco devagar, porque eu estou ditando. Desculpe, vamos lá. O consórcio reforça que o preço final tem que considerar também o esforço. O esforço. Entre parênteses, recurso versus duração. Recurso pode ser uma pessoa, recurso versus duração. Vezes duração. Isso. Certo? E é nesse parâmetro que vamos dizer, está calcada a maior parte da divergência do preço, né? Do preço final. Entende? Assim, a gente quer mostrar que existe preço unitário, a quantidade que vem do esforço, e o preço final. Entende isso, certo? Só para isso ficar claro, nada também. Então, vou colocar assim, não sendo discutido isso. Os valores unitários. Isso. Não, a gente não coloca em discussão os preços unitários. Pronto, então a gente está em sintonia aqui. Pronto, eu vou ler mais uma vez, aí eu vou ler a minha parte, e aí vamos ver se ficou alguma coisa ambígua. Tudo bem. O presente registra que o valor apresentado na proposta financeira está 298,3% acima do valor do orçamento estimado. O orçamento estimado... Não, vamos... Deixa eu colocar aqui. Eu não vou nem usar a palavra acima, porque a matemática também não é indiscutível, né? Representa... Não, mas se ele representa 298%, enfim, né? Não pode ser acima ou abaixo. Ele tem que botar acima do valor. Ok. Então, o presente registra que o valor apresentado na proposta financeira representa 298,3% acima do valor do orçamento estimado. O orçamento estimado representa os preços de mercado, representa, vírgula, em tese, os preços de mercado aplicados para a contratação e para os serviços descritos em termos de referência. Então, estou falando em tese, né? Tanto o orçamento estimado quanto o termo de referência instruíram a solicitação de propostas desde o momento de remessa aos integrantes da lista curta. Isso é um fato também. Dessa forma, a comissão de licitação irá proceder diligência junto ao licitante, que posteriormente será remetida à equipe técnica, no sentido de verificar a ocorrência de eventual, então a possibilidade, né? Eventual, sobrepreço ou contratação fora do escopo contratado. Se pudesse colocar eventual desvio no preço unitário ou no esforço, porque são dois elementos que é uma coisa, mas desvio do preço unitário, aí a gente vai estar afastando do problema, porque o problema não é preço unitário, o problema é que o valor que vocês estão sugerindo para executar um serviço, o valor global, ele está 298% acima do valor do orçamento estimativo. Então, se existe um gap aí, sendo bem sincero, existe um erro, ou de vocês ou da AAP, não é verdade? É porque o problema é que a planilha não está espelhando o escopo que está descrito no Isso. Entendeu? Por isso que eu estou falando, se existe essa disparidade tão grande, é porque houve um erro, e esse erro tem que ser corrigido. Ou de um lado ou do outro. É basicamente isso. E aí o objetivo da administração pública é essa. Eu não posso fugir disso, entendeu? Não sei. Então, assim, a ocorrência de eventual sobrepreço ou contratação fora do escopo, bem como a adequação de uma eventual contratação à legislação nacional, política de aquisição,
Enfim, eu coloquei isso aqui no sentido de que a gente tem que verificar que, uma vez concluída essa análise, a depender da situação, qual vai ser o caminho para resolver, se a gente vai seguir com a contratação, se essa contratação ela tem esteio na legislação nacional, se ela não tem, entendeu? Porque, mais uma vez, a gente precisa caminhar de maneira sólida. Isso é interessante tanto para o EP quanto para vocês, que a gente caminhe num caminho sólido, com um pé firme, ok? Então, o eventual contratação da legislação nacional, política de aquisição do BID e posicionamento jurisprudencial e dos órgãos de controle acerca do tempo. No mesmo sentido, o representante da licitante registrou o que. E aí, no finalzinho, eu adicionei essa parte, tá? Pessoal que tenham paciência que a parte que vocês adicionaram agora está aqui. No mesmo sentido, o representante da licitante registrou que, fundamentado no citado termo de referência e conforme as justificativas para a proposta financeira constantes no formulário TEC 3, o consórcio reuniu as informações disponíveis, de modo a consolidar sua proposta voltada à prestação de um serviço com a qualidade desejada pelo contratante, de modo que detectou as seguintes situações. 1. Não contabilização dos custos e coletas de análise físico-química e de material de fundo, 15 amostras de fundo e 60 de margem. 2. Condição de escoamento complexa com necessidade de modelagem hidrodinâmica. 3. Contratação de estudos preliminares anteprojeto, projeto básico executivo com uma única licitação, sem que se tenha ainda noção de que a complexidade terá, de qual, tá? Vou só corrigir aqui. Qual complexidade terá o projeto para fins de detalhamentos do ponto de vista de projeto básico e projeto executivo, vírgula, gerando incertezas. Isso é uma questão só de concordância, tá? Certeza. 4. Não se sabe quantas estruturas de contenção serão necessárias. E 5. Não se tem pleno conhecimento geológico acerca das condições que serão contratadas nos locais de contenções. Encontradas, tá? E serão encontradas. Vou ler de novo. Não se tem pleno conhecimento geológico acerca das condições que serão encontradas nos locais das contenções. Ok? E 6. O consórcio reforça que o preço final tem que considerar também o esforço, recursos versus duração. E esse parâmetro está calcado, e neste parâmetro está calcada a maior parte da divergência do preço final, não sendo discutidos os valores unitários, os valores de preços unitários. Vocês concordam? Ou quer que eu adicione mais alguma coisa? De acordo. O Valdo acrescentou mais alguma coisa, né, Valdo? Que você falou. Você disse que Não, a planilha que considera que a planilha de orçamento de referência não espelha bem o escopo isso. do edital. Então, eu vou colocar aqui, 6. Né? Que o orçamento estimado não espelha o escopo. Eu coloco não espelha o escopo ou não espelha bem o escopo? Não espelha bem o escopo detalhado no termo de referência. Ok. A gente pode botar um exemplo assim, de não constar a quantidade de estruturas de contenção, coisa assim. Tipo, é porque vocês falaram antes, né? Está no mesmo parágrafo. Tudo bem. Entendeu? Eu acho até que fica como uma boa conclusão, porque no final das contas a fundamentação dessa situação que vocês estão colocando é basicamente isso, que o orçamento não está coadunando com o termo de referência, né? Isso. Então, assim, que o orçamento estimado não espelha bem o escopo detalhado do termo de referência. Okay. Aí eu vou colocar o que eu registrei mais uma vez. Nós, como comissão de licitação, a gente tem que trazer isso, né? Essa parte formal. Tudo bem? Então, por isso que eu fiz o seguinte registro. Então, mas esse registro que eu coloquei, em momento nenhum, está discutindo tecnicamente o que vocês colocaram, ok? Então, vamos lá. O presente registro, que o momento oportuno para a discussão do escopo técnico foi na oportunidade de apresentação de questionamento e eventual apresentação de impugnações ao termo de referência e orçamento estimativo. Que a documentação completa estava de posse das integrantes da lista curta desde a ocasião do envio da SDP para os integrantes da lista curta e que os agentes técnicos que elaboraram o termo de referência e orçamento estimativo, prima facie, quando eu falo prima facie, eu estou falando no sentido de que primordialmente em análise superficial ou que não existe elemento agora que leve a ser discutido, considerando que é uma equipe de escopo técnico, uma equipe que tem capacidade técnica para elaboração, tá bom? Então,
que os agentes técnicos que elaboraram o termo de referência e orçamento estimativo prima facie estipularam todo o escopo necessário para a entrega do objeto contratado, de forma que o eventual subdimensionamento deve ser subsidiado tecnicamente pelo licitante. Então, eu estou falando, os agentes que elaboraram a documentação, os agentes técnicos que elaboraram a documentação, então eles têm, a princípio, fé de que o que eles colocaram está correto. Então, para que seja discutido que existiram erros, ou subdimensionamento, ou falta de compatibilidade entre o orçamento estimativo e o orçamento e o termo de referência, é necessário trazer elementos novos e vocês vão trazer, ok? Então, é isso que eu estou dizendo. Vocês vão trazer tecnicamente, a gente vai conceder prazo para isso, mas aí, esses fatos novos, essa realidade, como eu estou falando, tem que ser trazida para o processo. Tudo bem? O orçamento estimativo prima facie estipularam todo o escopo necessário para a entrega do objeto contratado, que eu estou falando, entrega final do objeto que está lá, de forma que o eventual subdimensionamento deve ser subsidiado tecnicamente pelo licitante, no momento oportuno de diligência. Aí o licitante registra que os questionamentos foram feitos no momento oportuno. Registrei aqui, vocês fizeram no momento oportuno. Em ato contínuo, o presidente registra que os questionamentos foram devidamente respondidos, porque não ficou nenhum questionamento sem resposta, né? Facultada a palavra, a coordenadora de aspectos ambientais reitera o posicionamento da comissão de licitação. E facultada novamente a palavra, os senhores querem fazer algum registro a mais? Eu acho que, com relação aos questionamentos, é bom que se diga que a resposta não levará em consideração os nossos questionamentos. Permaneceram as dúvidas que foram colocadas por Tarek e que eu já coloquei aqui. Quer dizer. Mas então, senhor Walter, porque são coisas diferentes. A resposta foi dada. Agora, se a resposta A gente só não está querendo foi dizer exatamente que esperava, permaneceram as dúvidas não foi dado provimento ao que o senhor alegou, são coisas diferentes, mas foi respondido. A gente só está querendo dizer que, após receber as respostas, permaneceram nossas dúvidas. A gente só está querendo dizer isso, assim, na ata. Após recebimento das respostas, o consórcio permaneceu com as mas dúvidas. Vocês poderiam ter E essas reiterado dúvidas os questionamentos. Então, é porque, da mesma forma que vocês colocaram, registre-se que a comissão e a unidade executora do programa João Pessoa Sustentável e a equipe técnica que subsidia ela não ficou omissa nem deixou de responder nada. Mas a nossa postura é reativa. A gente não é a gente responde de acordo com a manifestação dos licitantes e população. Então, a questão desse devidamente respondido. Foi questionado, foi respondido. Se os senhores consideram que as respostas não foram satisfatórias ou foram incompletas, então, assim, era oportuno ter pedido novamente, ter reiterado o questionamento. É como eu estou falando, muitas vezes essas situações, elas são salutares para os processos. Uma impugnação, no momento oportuno e com elementos que a fundamentem, é importante para gerar um processo mais consolidado, mais forte, um escopo contratual mais correto, mais de acordo com a realidade. Então, é como eu estou falando, o objetivo nosso é garantir a melhor contratação com a melhor economicidade. A economicidade não quer dizer preço mais barato, mas quer dizer relação entre preço e qualidade. Né? Uma contratação eficaz e eficiente. Isso. Eu acho que isso faz parte da eficácia e da eficiência, que um processo ele não demore mais que o necessário, que as revisões que sejam necessárias serem feitas, sejam feitas no momento oportuno. Para a gente é muito importante, porque evita atraso, evita imbróglio, evita uma contratação que eventualmente seja questionada lá na frente. Não é o objetivo de ninguém isso, entendeu? Então, é só esse registro. Quando eu coloquei esse registro, é nesse sentido, e fica até um registro para quem, enfim, para os seus participar dos processos, o meu que está acompanhando aqui, exerçam os seus direitos. Se houver alguma informação, alguma situação que você queira questionamento... Alô? Ô, senhor Fábio, porque eu não terminei ainda de falar. Mas pode falar. Eu acho que tem um delay, na comunicação, porque não estou conseguindo falar. Eu só acho que essa palavra devidamente respondido não cabe. Foi respondido. Mas você não alegou na época. Você está trazendo isso agora, na verdade. Não, mas você também, você não pode. Isso é mais uma opinião. Foi devidamente respondido. Foi respondido no prazo correto e pronto. Mas não foi devidamente respondido. Então vou tirar. Foram respondidos. Nós perguntamos se é A mais B, você responde que é C, não foi devidamente respondido. Então vou colocar aqui: o presidente registra que os questionamentos foram respondidos, ok? Ok. Porque foram, né?
Sem dúvida. Querem registrar mais alguma coisa? Seu Walter? Não. Por nós também não. Pronto. Então, seguindo, como é que vai funcionar? Nós vamos encaminhar através da ferramenta OneDoc essa ata e vai solicitar a assinatura de vocês. É a mesma ferramenta que foi enviada, vocês recebem primeiro, na verdade, né? Que foi enviada a convocação de hoje, né? Na mesma cadeia de mensagem, a gente vai solicitar a ata. Você vai, para assinar, você tem que fazer um login no cadastro que já está, que é já existente das empresas. Então, não sei se exatamente foram vocês que fizeram, mas esse cadastro já existe e deve ser de posse da equipe de vocês, essa senha. Então, você faz a assinatura e aí a gente segue. A gente pede que vocês assinem com a maior brevidade possível, porque a gente precisa instruir o processo com a ata para partir para as diligências e a instrução dessa situação e resolução o mais rápido possível, tudo bem? A gente conta com a colaboração de vocês para assinar e seguir com a maior brevidade possível, tudo bem? Ok. Então, mais uma vez, eu agradeço a presença de todos, agradeço a cooperação e colaboração de vocês. Lembrando que o programa João Pessoa Sustentável ele não é feito sozinho, ele é feito em colaboração com os parceiros fornecedores, com os parceiros licitantes. É uma construção coletiva e é um programa de muita importância para o município de João Pessoa. Então, por isso que nós, como unidade, representantes da unidade executora, e Juliano vai concordar comigo, a gente defende tão veementemente esse programa e essas aquisições, porque elas são fundamentais para o município de João Pessoa e para o município de João Pessoa no futuro. Então, eu tenho certeza que a intenção da licitante também é trabalhar como companheira desse esforço, com o objetivo de beneficiar o município de João Pessoa. Claro. Então, Sim. a gente coloca à disposição, as comunicações vão ser feitas através de e-mail, né, através do OneDoc. A gente vai, uma vez encerrado aqui, vai pedir a assinatura de vocês. Na verdade, a gente vai pedir a assinatura das empresas, ok? Lá no OneDoc. E a diligência, eventuais pedidos de informações, a instrução do processo, ela vai seguir através dessas notificações que a gente vai enviar para vocês, tudo bem? A comissão se coloca à disposição, juntamente com o EP. Qualquer dúvida, podem entrar em contato. A gente sugere que seja entrado em contato por e-mail. E aí a gente vai procurar responder com a maior brevidade possível, tudo bem? Ok. Então, obrigado. Obrigado a vocês, Davi. Obrigado também. Obrigado pela paciência. Bom feriado e até mais. Obrigado. Até logo. Até logo. Final de semana, né? Desculpa.